Imagine o seguinte cenário dramático. Seu filho é baleado e, depois de ficar meses em sofrimento, morre em seus braços. Não muito tempo depois, você é diagnosticado com um câncer maligno, mesmo sem nunca ter tido qualquer doença séria antes. Você suspeitaria de alguma conexão? Esse homem era um especialista em medicina interna. Ele vivenciou um golpe terrível quando seu filho foi baleado e acabou sucumbindo, após uma luta agonizante ao longo de meses. Algumas semanas depois, este médico foi diagnosticado com câncer testicular, e o tratamento foi bem sucedido. Ele não acreditava que estava lidando com dois eventos independentes. Ele suspeitava que o choque da desgraça de seu filho e seu câncer subsequente estivessem de alguma forma vinculados, principalmente porque sua esposa, que também nunca tinha estado gravemente doente, também desenvolveu um câncer logo depois. Devido ao seu trabalho como médico em um departamento de oncologia em Munique, ele pôde questionar centenas de pacientes com câncer que confirmaram suas suspeitas. Essas centenas levaram a dezenas de milhares de casos investigados, que culminaram na descoberta das 5 leis biológicas que formam a base da sua nova medicina. Essas leis oferecem uma abordagem completamente nova para explicar o como e o porquê da doença. Em outras palavras, como as mudanças ocorrem no corpo, qual evolução seguem e por que ocorrem. A princípio, ele pensou que essas doenças se aplicavam apenas ao câncer. Com o tempo, ele compreendeu que, de fato, elas explicam a causa da maioria das doenças e sintomas. Não apenas em pessoas, mas também em animais. Antes de explicar este descobrimento nos próximos vídeos, é importante primeiro entender um pouco a história deste médico. Desde o início, esta descoberta estava ligada à morte de seu filho. Ele foi baleado quando estava de férias por um membro da corte de um monarca, que fez de tudo para encobrir o escândalo, manchar a reputação frente à mídia, suborno, chantagem, ameaça de morte. Apesar de tudo isso, ele continuou a pesquisar incessantemente sua descoberta e em seguida apresentou a seus colegas médicos e à universidade, pois parecia ser uma descoberta de proporções inimagináveis. A empatia e a compreensão com que ele se comunicava com seus pacientes contrastavam muito com a maneira desastrosa pela qual ele informou ao mundo exterior sua descoberta, o que lhe rendeu muitos inimigos. Logo, ele foi acusado não apenas de propor uma teoria completamente isolada, mas também de ter ignorado os métodos científicos e cometido muitos erros formais. Assim, ao invés de entusiasmo ou interesse, ele ganhou apenas ridicularização, rejeição e foi imediatamente demitido. Embora tenha solicitado frente a uma comissão científica a revisão pública de suas descobertas, isso nunca lhe foi concedido, devido às décadas de incompreensão mútua que se seguiram. Só houve confirmações isoladas de seus descobrimentos em uma pequena escala por vários grupos de médicos e clínicas. Historicamente, recusar-se a lidar com novas descobertas é comum quando as premissas básicas de uma ciência são colocadas em questão e ocorre a chamada mudança de paradigma. Esta violenta rejeição e desaprovação de uma nova descoberta por parte da elite científica é chamada de reflexo de Semmelweis. Ignaz Semmelweis, um médico húngaro do século XIX, cirurgião obstetra, desafiou a suposição medieval de que a higiene não teria influência no curso das doenças, cirurgias ou partos. Embora ele tenha comprovado cientificamente suas novas descobertas e tenha conseguido reduzir a taxa de mortalidade infantil de seus pacientes de 12% para menos de 2%, aplicando medidas simples de higiene, a maioria dos médicos da época rejeitou suas descobertas, considerando-as absurdas. Milhares de pessoas tiveram que morrer antes que sua descoberta fosse reconhecida e aplicada. Seus colegas até o taxaram de louco, e ele morreu após 2 semanas de confinamento apenas. Por que estas explicações? Porque a rejeição das descobertas apresentadas aqui parece ser exatamente um reflexo de Semmelweis, porém com algumas consequências muito mais graves.
O nome deste médico é Dr. Hammer. O escândalo começou a tomar proporções à medida que aumentava sua difamação pelos meios de comunicação. Nessa espiral descendente, sua licença médica foi revogada, ele foi preso e passou a fazer declarações cada vez mais destrutivas, fazendo com que as pessoas o vissem como um louco, e ele se exilasse. Esta imagem negativa do Dr. Hammer tem a consequência infeliz de etiquetar como loucos todos os terapeutas e médicos que compreendem seus descobrimentos, mesmo que estes limitem suas aprovações apenas às 5 leis biológicas naturais, e não às outras opiniões pessoais do Dr. Hammer. Essas terríveis experiências obviamente impactaram o Dr. Hammer, e é compreensível que tenham mudado sua visão de mundo e a maneira que ele escolheu para comunicar isso, a ponto de ainda hoje, mais de 30 anos depois, ainda dificultar a propagação de suas engenhosas descobertas. Mesmo que uma pessoa fique intrigada pelos seus descobrimentos, ela frequentemente se afasta do assunto ao saber sobre as visões políticas e ideológicas do Dr. Hammer. Isso pode parecer conspiratório ou até louco para muitas pessoas, mas independente de sua verdade, elas podem ser entendidas causalmente pela investigação de sua incrível história de vida. Além disso, as leis descobertas pelo Dr. Hammer se aplicam independentemente de quem as descobriu. Pouco importa se a descoberta foi feita pelo professor João ou pela professora Maria, se o descobridor traía sua esposa ou se ele cutucava o nariz quando ninguém estava vendo. Tudo isso é irrelevante para o descobrimento. Por isso, a maneira mais fácil de começar é focar exclusivamente na descoberta do Dr. Hammer, as 5 leis biológicas, sua nova medicina, abreviada como 5LB, que será devidamente explorada a seguir, porque qualquer um pode verificá-las com um pequeno esforço. Enquanto que as outras declarações do Dr. Hammer sobre temas não médicos são difíceis de analisar em virtude de suas ambiguidades.